E aí, galera, vamos começar então a nossa revisão de auditoria para o ISS Teresina. Bora gabaritar a prova, 5 questões, acertar todas, né, pessoal? Para já dar um gás aí para a gente conseguir passar, ser aprovado nessa prova aí para auditor do ISS Teresina, beleza? Quem já viu resumões, revisões, né, minhas, pessoal, sabe que o ritmo é mais intenso, tá? Então, ninguém aqui vai aprender auditoria nesse momento, agora é hora de revisar, lembrar os principais pontos. Todos os temas que eu trouxe são os temas que geralmente são mais cobrados, tá? Então, é hora mesmo da gente chegar naquele gás final ali para acertar as questões, né? É hora de aprender, beleza? E só um recado antes da gente passar para revisão, pessoal. Aqueles que adquiriram o meu curso lá no 3D Concurso de auditoria para ISS Teresina, postei hoje um simulado, tá? 5 questões, né? Se é simulado, tem que fazer da forma como vocês vão encontrar no domingo. Então, 5 questões bem interessantes, tá? Para vocês conseguirem ter uma noção do que pode vir na prova lá da FCC no domingo, beleza? Então, vamos lá agora, pessoal. Vamos começar com a revisão, beleza? Só colocar aqui. Ótimo, pessoal. Então vamos começar com a nossa revisão. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, né, pessoal? O objetivo da auditoria independente. Dar mais credibilidade àquelas demonstrações contábeis. Como é que o auditor consegue fazer isso? Opinando sobre se aquelas demonstrações contábeis foram elaboradas, né, em todos os aspectos relevantes de acordo com a regra do jogo. Isso vocês já sabem, a gente cansa de falar isso, né? Trabalho de asseguração, pessoal, NBCTA, estrutura conceitual. A gente tem que lembrar o seguinte, um trabalho de auditoria é uma asseguração razoável, mas o auditor também pode fazer um trabalho de não asseguração. O exemplo mais clássico, consultoria. E o trabalho de asseguração envolve 3 partes: o auditor, a parte responsável, no caso a empresa, e o usuário da informação, aquele stakeholder daquelas informações, daquelas demonstrações contábeis, tá? Elementos de asseguração: objeto, critérios, evidências e relatório. Combinado? Requisito para o exercício da auditoria, pessoal. 5 princípios fundamentais de ética: integridade, objetividade, competência, confidencialidade e comportamento ou conduta profissional. Olha só, pessoal, além desses princípios fundamentais de éticas, o que o auditor tem que ser? Ele tem que ser cético. Então a gente tem um requisito profissional, ceticismo, requisito do auditor, ceticismo profissional. Além disso, julgamento profissional, evidência de auditoria apropriada e suficiente e condução das normas da auditoria de acordo com as NBCTAs, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria. Combinado? Voltando lá então no slide, pessoal. Além de, em relação à independência, pessoal, para o auditor não basta ser independente, ele também tem que aparentar aquela independência. 5 categorias de ameaça a essa independência: ameaça por interesse próprio, autorrevisão, defesa de interesse do cliente, a familiaridade e a intimidação, tá bom? Quando o auditor identifica essas ameaças, pessoal, o que ele tem que aplicar? Salvaguardas, tá? Para eliminar ou, pelo menos, reduzir ao nível aceitável aquela ameaça à sua independência. E rotação: quanto tempo o auditor pode ficar na mesma empresa? Pessoal, em regra, claro que tem exceções, em regra, não deve ficar mais do que 5 anos aquele auditor-chefe, o sócio encarregado do trabalho, e depois que ele sair, ele pode retornar àquela auditoria em 2 anos, após 2 anos, tá bom? Responsabilidade da administração, pessoal, aí não tem erro, né? Quem que é responsável por implementar controles internos, elaborar as próprias demonstrações e cuidado com isso aqui, ó. As bancas adoram falar que isso aqui é responsabilidade primária do auditor, seja ele interno, independente, governamental. Não é responsabilidade da empresa. Prevenir e detectar de forma primária fraudes e erros, beleza? Em relação à auditoria interna, pessoal, a auditoria interna, a FCC adora, tá? Adora. A NBCTI 01, pessoal, quem não leu ainda pode ler, tá? Ela vai cair na prova. A FCC adora essa norma. E é uma norma tranquila, ao contrário das normas de auditoria independente. O que a gente precisa relembrar em relação à auditoria interna? A definição, tá? Que, ao contrário do auditor independente, o auditor interno existe para assessorar, assistir, auxiliar aquela empresa. Ele faz parte, o auditor interno faz parte da empresa,
Tá? Um outro ponto que a gente tem que lembrar, e possivelmente a questão de auditoria interna, se vier, pessoal, vai vir comparando com a auditoria externa, então esse quadrinho aqui ó, é fundamental, tá? São justamente essas comparações. O auditor interno ele é um funcionário da empresa, o externo é um prestador de serviço. O foco do externo são as demonstrações financeiras, contábeis. O auditor interno ele olha uma gama de outros ele tem, né, uma gama de outros objetos de auditoria. Tá? Uma característica do relatório do auditor interno é que ele contém recomendações. Isso já não consta no relatório de auditoria independente. O grau de independência, se a gente tiver que comparar os dois, óbvio que ele é menor no caso da auditoria interna, porque o auditor interno é funcionário daquela empresa. E o interessado do trabalho, a princípio do auditor interno, só a empresa. Já o auditor externo, a empresa, porque aumenta a credibilidade daquelas demonstrações, e o usuário da informação, o público, né, um investidor, um acionista, um fornecedor, etc. Tá? Intensidade dos trabalhos, ela é maior porque o auditor interno do auditor interno, né? Porque ele está lá 365 dias no ano, certo? O auditor externo é algo mais pontual, tem uma intensidade, um volume de testes menor. Combinado? Em relação à perícia, pessoal, cai muito pouco, mas a gente tem que relembrar o seguinte, ó, a definição, tá? Conjunto de procedimentos técnicos, científicos, destinados a levar a uma instância decisória elementos de prova, tá bom? Laudo pericial e parecer pericial, são os dois documentos que a gente tem. O primeiro do perito contador e o segundo do perito contador assistente, tá? E a perícia contábil, seja ela judicial ou extrajudicial, é de competência do contador registrado no CRC, assim como a auditoria independente, tá? Procedimentos de perícia contábil visam fundamentar as conclusões que vão estar lá no laudo pericial ou no parecer pericial, beleza? E envolve exame, vistoria, indagação, investigação, dentre outros. E o que é um termo de diligência? Para finalizar a parte de perícia, é um instrumento por meio do qual o perito solicita alguma informação. Combinado? Em relação ao planejamento, pessoal, primeiro de tudo não dá para esquecer, o planejamento ele é flexível, você pode alterar, o auditor pode alterar o planejamento quando da sua execução, tá? Escopo é a profundidade e amplitude daquele trabalho que o auditor vai fazer. Dois documentos previstos na NBCTA 300 que trata de planejamento em auditoria independente. Dois documentos, um estratégia global, que é aquele documento inicial, que é o documento mais amplo, e o plano de auditoria, que é um documento mais específico. Tá? Planejamento, como a gente falou, não é uma fase isolada. O planejamento ele vai ao longo, né? Lógico que o auditor faz no comecinho, mas ele vai revisando e verificando se precisa alterar alguma coisa ao longo de toda aquela auditoria. Tá? Quando a gente define estratégia global, né, a definição de estratégia global, né, e de plano de auditoria não são necessariamente processos isolados e estão relacionados, intimamente, na verdade, relacionados. Natureza, época e extensão dos procedimentos, eu defino, isso é mais específico em uma auditoria, eu defino no plano de auditoria. Natureza, época e extensão dos recursos é mais amplo, eu defino na minha estratégia global. Combinado? Materialidade, pessoal, sempre lembrem de valor financeiro, tá? O auditor define essa materialidade das demonstrações contábeis e depois a materialidade da execução da auditoria, sendo que esta é um valor menor do que aquela, tá? Ela é fixada para reduzir a um nível adequadamente baixo a probabilidade de que aquelas distorções que não forem corrigidas, obviamente, né, e não detectadas em conjunto nas demonstrações, excedam aquela materialidade ali como um todo. Tá? Quando que a gente define materialidade? No planejamento, mais especificamente no documento mais amplo, que é de estratégia global. A materialidade não é um cálculo mecânico simples. E qual que é a definição de relevância, pessoal, em auditoria? É quando o auditor entende que razoavelmente, né, ele espera que possa individualmente ou em conjunto influenciar uma distorção ou uma omissão, vai influenciar as decisões econômicas dos usuários que verificam lá, que analisam aquelas demonstrações. Aí ele vai entender que isso é relevante, tá? Se for influenciar. Risco de auditoria, pessoal. As bancas também gostam bastante disso. A gente tem que lembrar dessa equação. Risco de auditoria é função do risco inerente de controle. Quando a gente junta esses dois, a gente tem o risco de distorção relevante. E é função também do risco de detecção. Qual que é o risco que o auditor consegue influenciar? Apenas o risco de detecção. O que ele faz em relação, então, a esses dois, pessoal? Ele avalia. E para que ele avalia, pessoal? Porque se esse conjunto aqui, se esse risco de distorção relevante for muito alto, pessoal, ele vai ter que aceitar um menor risco de detecção, beleza?
para manter o risco de auditoria num nível significativamente baixo, que é o que ele tem que fazer. Combinado? Então, cuidado com isso. Relação inversa entre risco de distorção relevante e risco de detecção a ser aceito. Tá bom? Evidência de auditoria, pessoal, é aquilo, compreende, né, as informações utilizadas pelo auditor que vão fundamentar ali a sua opinião. O que a gente tem que lembrar? Adequação da evidência de auditoria, medida da qualidade. Suficiência da evidência de auditoria, medida da quantidade. Agora, a quantidade é afetada por duas coisas, pessoal. Pelo risco de distorção relevante, que o auditor avaliou, mas também pela qualidade. Ou seja, quanto melhor for a qualidade da minha evidência, menos quantidade, né, eu vou precisar de evidência. Tá bom? Ainda em relação à evidência, pessoal, como é que o auditor obtém as evidências? Por meio dos testes de controle e procedimentos substantivos, né? Também os procedimentos de avaliação de risco. Esses testes de controle e procedimentos substantivos, a norma chama de procedimentos adicionais de auditoria. Classificação de evidência: física, documental, testemunhal e analítica. Isso é menos cobrado. Geralmente as evidências obtidas de fontes independentes, diretamente pelo auditor e a partir de documentos originais, são mais confiáveis do que de fontes da própria empresa, né, que não foram obtidas diretamente pelo auditor, e de xerox, fotocópia, etc. Tá? Isso é bem claro também. Teste de auditoria, pessoal. Anotem aí, né? Sinônimos. Observância é a mesma coisa que teste de controle e teste de aderência. Teste substantivo é a mesma coisa que procedimento substantivo. Falou que o objetivo do auditor é avaliar os controles internos, estamos falando do teste de controle. Falou que o objetivo do auditor é verificar se existe, né, uma distorção relevante no nível das afirmações, a gente está falando do teste substantivo. Já esse teste substantivo ou procedimento substantivo se divide em dois: teste de detalhes e procedimentos de revisão analítica. Sinônimo de teste de detalhes: teste de transações e saldos. Sinônimo de procedimento de revisão analítica: procedimento de revisão analítica, né? Revisão analítica, simplesmente, tá bom? Inspeção. Agora vamos falar um pouquinho das técnicas, né? Acabamos de falar dos testes, vamos falar um pouquinho das técnicas. Inspeção de registros, pessoal, envolve exame de registros, tá? Mas também envolve um exame físico de um ativo. Recálculo, também chamado de cálculo, verificação matemática. Observação, exame de processo ou procedimento que não é executado pelo auditor, o auditor só observa. Indagação, busca de informações junto a pessoas com conhecimento financeiro e não financeiro, dentro ou fora daquela entidade, tá? Também chamado de entrevista. Confirmação externa, também chamado de circularização. Pessoal, a circularização ela pode ser positiva, quando o auditor precisa de uma resposta do circularizado, ou negativa, quando ele não precisa, né, ou melhor, ele só precisa dessa resposta se o circularizado discordar daquela informação. A confirmação positiva pode ser preta, quando eu coloco um valor, eu auditor, ou branca, quando eu pergunto, questiono uma informação, não coloco aquele valor. Tá? Falou em revisão analítica, pessoal, o objetivo do auditor, quando ele está aplicando essa técnica, é verificar e identificar situações ou tendências atípicas, combinado? E reexecução é quando o próprio auditor reexecuta uma atividade feita originalmente pela própria empresa, ok? Vamos lá. Amostragem, pessoal, a gente tem o risco de amostragem, que também é bastante cobrado em prova quando se cobra a amostragem. Dois deles, né, afetam a eficácia, que é quando eu considero o controle mais eficaz do que realmente ele é, ou quando eu não detecto uma distorção, mas ela existe. Aí afeta a eficácia da minha auditoria. Agora, o que afeta a eficiência, pessoal? É ao contrário, né? Quando eu considero menos eficazes os controles do que realmente eles eram, então eu acho que o controle é ruim, mas o controle na verdade é bom, ou quando eu acho que eu detectei uma distorção relevante, mas na verdade eu incorri num risco de amostragem, aquela distorção não existe. Isso tudo, pessoal, vai gerar mais volume de testes, o que vai afetar a eficiência. Combinado? Um outro ponto que é bastante cobrado em amostragem é a estratificação. Anotem aí, a estratificação eu parto, né, de uma população heterogênea para estratos ou subpopulações mais homogêneas, tá? É para isso que eu faço uma estratificação. E aí, depois disso, aí sim, eu vou realizar uma amostragem em cada um desses estratos. E para que existe a estratificação, pessoal? É quando eu quero, mantendo o mesmo risco de amostragem, tá? Eu quero diminuir o número de itens a serem testados. Para isso que existe.
E outro ponto importante, relação inversa entre risco e amostra. Se eu quero diminuir o meu risco, eu tenho que aumentar o número, o tamanho, né, da minha amostra, tá bom? Finalizando a amostragem, a gente tem 5 métodos de amostragem previstos na NBCTA 530. A amostragem ela pode ser aleatória, pode ser sistemática, ela pode ser casual ou ao acaso, que é a amostragem não estatística. Tá? O auditor ele pode aplicar tanto a amostragem estatística como não estatística. O exemplo da não estatística é essa ao acaso. A amostragem também pode ser por unidade monetária ou bloco. Beleza? Em relação aos papéis de trabalho, o que é o papel de trabalho? Documentação de auditoria, né, pessoal? Registro de tudo que é importante em uma auditoria, tá? E onde que é registrado isso? Em um arquivo de auditoria, tá? Essa documentação, ela fornece a evidência da base do auditor para a conclusão ali quanto àquele objetivo da auditoria, ok? Um outro ponto importante são esses prazos, ó. Período de, principalmente esse segundo, ó. Quanto tempo o auditor precisa guardar aquele papel de trabalho, aquela documentação de auditoria? Segundo a norma vigente, NBCTA 230, tá? Não é inferior a 5 anos a contar da data do seu relatório. Cuidado com essa norma, cuidado com esse tema. As bancas adoram, principalmente a FCC, né, adora essa papel de trabalho, documentação de auditoria, tá? E em relação à doutrina, geralmente quando cai a classificação. O papel de trabalho ele pode ser corrente, quando é útil só em uma auditoria ou só em um exercício, ou permanente, quando é utilizado em mais de um período, ok? Em relação à supervisão e controle de qualidade, pessoal, também uma obrigação aí na auditoria independente. O auditor realiza o trabalho. Essa realização é de responsabilidade, né, de quem? Do auditor-chefe, também chamado de sócio encarregado do trabalho. Agora, tem um revisor do controle de qualidade para revisar esse trabalho, tá? Quem que pode ser? Um profissional interno ou externo da firma, obviamente que tem experiência, mas que não pode ter participado da auditoria, senão ele teria sua independência ali comprometida, certo? Se tiver alguma divergência entre quem fez o trabalho e quem revisou, pessoal, só depois de resolvidas essas diferenças é que o relatório de auditoria independente é encaminhado à empresa auditada, tá? Em relação a erro e fraude, pessoal, NBCTA 240 lá e também a norma de auditoria interna. Erro, ato não intencional. Fraude, ato intencional. Com isso aqui, vocês matam metade das questões, tá? Por mais simples que seja. As distorções nas demonstrações contábeis, que é o foco ali do auditor, né? Opinar se existem ou não distorções relevantes. Elas podem ter origem na fraude ou no erro, tá? Em relação à fraude, tem 2 tipos de distorções, né, que o auditor tem que prestar atenção. Aquelas que decorrem de uma informação contábil fraudulenta e uma de apropriação indébita, tá? Quem que é o principal responsável por prevenir e detectar? A gente já falou, a própria administração e os responsáveis pela governança, tá? E em relação à comunicação do auditor com os responsáveis pela governança, ela pode ser feita verbalmente ou por escrito. É um dos pontos que a norma deixa o auditor comunicar verbalmente, tá? Desde que ele entenda que é suficiente. Em relação a eventos subsequentes, pessoal, a gente tem, são aqueles eventos que ocorrem após o término do exercício, tá? A gente tem 3 momentos. No momento 1, que é aquele momento antes, após o exercício, mas antes do auditor emitir o relatório, o auditor é obrigado a aplicar testes para verificar se todos esses eventos estão constantes, né? Os relevantes, obviamente, constam nas demonstrações, tá? No momento 2 e 3, ele só precisa aplicar algum teste, pessoal, se ele souber de algum fato, que é um fato novo, né? Que se ele soubesse, se ele tivesse tido a possibilidade, né, tido o conhecimento desse fato antes do seu relatório, poderia tê-lo levado a opinar de forma diferente. E aí, se a empresa alterar aquela demonstração, aí sim ele passa a ser obrigado a aplicar testes novamente, ok? Cuidado com isso. Em relação à utilização do trabalho de outros profissionais, pessoal, o auditor ele pode utilizar o trabalho de um outro auditor independente, uma outra firma de auditoria, pode utilizar o trabalho, e as bancas cobram mais isso, do auditor interno, tá? No caso do auditor interno, ele pode usar tanto um trabalho que já foi realizado, como o próprio auditor interno, beleza? É lógico que tem várias condições que a gente viu lá na aula para que ele possa fazer isso. E também ele pode usar o trabalho de um especialista, tá? O que é importante a gente saber? Que sempre a responsabilidade pela opinião no relatório do auditor independente vai ser dele, usando ou não o trabalho de outros profissionais. Combinado?
Em relação ao relatório de auditoria, cuidado com isso, pessoal, porque isso só vale, não isso, né? Esse slide continua valendo, mas essa matéria, a matéria que de relatório de auditoria constante para o ISS Teresina, só vale para essa prova agora, porque houve uma modificação muito grande em julho. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu já, inclusive, atualizei todas as minhas aulas, tá? Mas para essa prova vale o que era o anterior, né? As normas anteriores, tá? Então vamos lá. Em relação, principalmente, à opinião do auditor. O auditor conseguiu obter uma evidência de auditoria? Se sim, há distorções relevantes? Não. Então ele vai opinar sem ressalva, que é o que a gente chama de opinião não modificada, tá? Há distorções relevantes? Sim. Aí você tem que fazer uma outra pergunta. Elas estão generalizadas? Não. Então qual a opinião que eu emito? Opinião com ressalva. Sim, elas estão generalizadas, disseminadas. Vou emitir uma opinião adversa, que é muito grave, né? O auditor conseguiu obter evidência de auditoria? Não. Se existirem distorções relevantes, nesse ponto que ele não conseguiu obter evidência de auditoria, elas podem ser generalizadas? Não. Então eu vou emitir uma opinião só com ressalva. Sim, elas podem. Aí é o caso, também grave, de eu me abster de opinar. Beleza? Agora entrando, pessoal, na parte de auditoria governamental, né, mais ali para o final já do nosso edital para o ISS Teresina. Segundo a norma, e ele cobra muito a norma da CGU, a Instrução Normativa 01 de 2001, tá? Segundo essa norma, a gente tem dois tipos de técnicas de controle, duas técnicas de controle, auditoria e fiscalização. A auditoria tem o objetivo de avaliar a gestão pública, fiscalização de comprovar se um objeto de programa realmente existe, tá? Ela é mais pontual ali que a auditoria. A auditoria avalia, ó, os ES, né? Os 3 ES, eficiência, eficácia, economicidade. A gente tem 5 tipos de auditoria previstos nessa norma, pessoal. A gente tem a auditoria de avaliação da gestão. Aqui eu trouxe só as palavrinhas-chave para vocês lembrarem, tá? Na hora da prova. Falou irregularidade das contas? Auditoria de avaliação da gestão. Falou que ela é feita ao longo de um processo, do processo da gestão, né? Ao longo do exercício, agora é a auditoria de acompanhamento da gestão, tá? Falou que o objeto é o controle de patrimônio, registros contábeis e recursos externos? Auditoria contábil. Falou que está objetivando opinar sobre os 3 S, eficiência, eficácia e economicidade? Auditoria operacional. E falou que trata de uma situação relevante de natureza incomum ou extraordinária? Auditoria especial. Beleza? Formas de execução, a gente tem 3. Direta, indireta e a simplificada. A direta se divide em centralizada, quando é feita pelo órgão central e setoriais, descentralizada, as unidades regionais da CGU e as unidades setoriais dos comandos militares, e a integrada quando junta 2 ou mais atores desses, tá? A indireta ela pode ser feita de forma compartilhada, quando tem alguém do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal e também alguém de fora desse poder. E a terceirizada, que é a auditoria independente, a auditoria externa. Característica da simplificada, pessoal, é a relação custo-benefício. Não vale a pena o auditor ir até o órgão, a entidade auditada, tá? E a gente utiliza indicadores de desempenho. 2 tipos de testes, que basicamente iguais à auditoria independente e auditoria interna que a gente já falou. Teste de observância, avalia o controle. Teste substantivo, está preocupado com suficiência, exatidão e validade dos dados. Tá? Algumas técnicas de auditoria previstas lá na norma, na IN 01 que a gente está vendo agora, tá? Algumas delas similares à auditoria independente, outras não. Indagação escrita oral, análise documental, né, que lá a gente chamou de inspeção, conferência de cálculo, lá a gente chamou de recálculo, confirmação externa, a mesma coisa, né, circularização, exame de registro, a correlação das informações obtidas, inspeção física, né, de bens tangíveis, aí, a observação, que é igual, o cutoff ou corte das operações, rastreamento e o teste laboratorial. O teste laboratorial a gente só usa na fiscalização. Cutoff e rastreamento a gente só usa na auditoria. O resto a gente usa nas duas, ok? Papéis de trabalho, pessoal, aqui é basicamente o que a gente viu ali na parte de auditoria independente, na NBCTA 230, ela é suficiente, tá? Mas aqui a gente vê só alguns pontos, uma redação mais focada ali na norma de auditoria governamental, da IN 01, beleza? Gostaria de chamar a atenção para essa frase, ó. Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciar o entendimento e o suporte da atividade de controle executada. A FCC já cobrou no mínimo 3 vezes isso aqui literal, tá?
Alguns documentos, solicitação de auditoria, é como o auditor governamental solicita um processo, um documento, uma informação. Nota de auditoria realizada ao longo do exame, ao longo da auditoria governamental. E os 3 documentos que são publicados após, né, editados depois da auditoria, o relatório, que é a forma pela qual o auditor resulta, né, nos trabalhos realizados, é como ele leva o conhecimento das autoridades competentes aqueles achados de auditoria, o certificado, que é a opinião do sistema de controle interno pela regularidade ou não daquela gestão, e a peça documental que externaliza essa avaliação, que é o parecer, né, do sistema de controle interno. Ok? Método de amostragem também não tem muita diferença do que a gente já falou, gostaria apenas de chamar a atenção para esse parágrafo. Ó. Existem casos onde se recomenda a utilização de amostragem, tá? Tais como quando é grande a população, como não se recomenda, né? Tais como quando a população é considerada pequena, tá? Quando as características da população são de fácil mensuração ou, né, quando há necessidade de alta precisão. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Um censo, não vou utilizar a amostragem. Da mesma forma como a gente falou em auditoria independente, né, a amostragem em auditoria governamental pode ser probabilística ou não probabilística. Finalizando quase a nossa revisão, pessoal, vamos falar um pouquinho de controle externo, tá? Agora controle externo estadual, né, como o edital cobra, tá? Exercido por quem? Pela Assembleia, né, pelo Poder Legislativo, com auxílio do TCE, tá? TCE aprecia as contas prestadas anualmente pelo governador, cuidado, aprecia, não julga, mas julga as contas dos demais administradores. O secretário da Fazenda do Estado do Piauí, por exemplo, é julgado pelo TCE. Tá? Fiscaliza a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado. As decisões do tribunal que resultem em apuração de débito têm eficácia de título executivo extrajudicial. Tá? O Tribunal de Contas, ele tem o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, né, tem 7 conselheiros, tá? Tem jurisdição em todo o estado. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode denunciar, tá? A fiscalização agora do município, pessoal, de Teresina, tá? Exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno, cuidado, do Poder Executivo. Isso é diferente na parte estadual e principalmente na União, na Constituição Estadual e na Constituição Federal, tá? E a CGM é um órgão de controle subordinado a quem? Ao secretário municipal de finanças, tá? Não é o prefeito, cuidado com isso, porque também é diferente, né? Lá se a gente pega isso para legislação estadual e municipal. E é responsável, né, pelo sistema de controle interno deste município, tá bom? Instrumentos de transparência e gestão fiscal, pessoal, os planos, orçamentos e LDO, as prestações de contas e o respectivo parecer, o REL, o RGF e as versões simplificadas desses documentos, tá? As contas apresentadas pelo chefe de executivo ficam quanto tempo, né, durante o exercício, tanto no Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração para consulta de qualquer cidadão. O Poder Executivo da União, pessoal, promoverá até 30 de junho, tá, a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação lá em meio eletrônico. O REL abrange todos os poderes e Ministério Público e é publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, composto pelo balanço orçamentário e os demonstrativos da execução das receitas e despesa. O RGF, ele é quadrimestral, tá? As contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo incluem, além das suas próprias, né, as dos presidentes dos órgãos de poderes legislativo, judiciário e do chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio separadamente do tribunal. Isso aqui está a eficácia suspensa pelo STF, né? O parecer hoje é só em relação às contas do presidente da República, tá? E os tribunais de contas emitem um parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias a contar, né, do seu recebimento, tá? Poder Legislativo, pessoal, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscaliza o cumprimento dessas normas da LRF, tá? Com ênfase em atingimento de metas estabelecidas pela LDO, limites e condições para a realização das operações de crédito e inscrição em RP, medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite, providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas aos respectivos limites, destinação de recursos obtidos com alienação de ativos e cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando for o caso. Compete ainda aos tribunais a verificar os cálculos do limite de despesa total com o pessoal ali de cada poder. Finalizando, o controle da execução
orçamentária, agora é a 4320, né, que também é cobrada na parte de auditoria. Compreende legalidade dos atos, fidelidade funcional dos agentes da administração, cumprimento do programa de trabalho. E a verificação da legalidade desses atos será prévia, concomitante e subsequente. Beleza? Pessoal, aqui uma mensagem só final aí para a gente passar para as dúvidas, beleza? No que diz respeito ao empenho, compromisso, esforço, dedicação, não tem meio termo, né? Ou você faz a coisa bem feita ou é melhor não fazer. Combinado? Vamos lá agora, pessoal. Deixa eu só entrar aqui. Beleza. Pessoal, então, essa era a revisão, tá? Agora eu vou ver as mensagens, tá? E vocês podem escrever. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou lendo aqui e vou respondendo. Tem um delayzinho, né? Mas a gente vai respondendo tudo. Combinado? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Valeu, Dex. Show de bola. Juliana, o Vilches é um excelente professor, mas não tem revisão dele aqui, né? Fala com ele, ele não dá aula aqui para o 3D. Beleza? Júlia, começou, agora já tem, durou acho que 30 minutos, 30 e poucos, tá? Mas vai ficar aí, e vai ficar também no nosso canal do YouTube, pessoal. Depois deem uma olhada, tá? E curtam lá o nosso, inscrevam-se, né? Curtam, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, 3D Concursos, tá? Todos os vídeos nossos agora estão sendo colocados, meu, Marcondes, né? Sérgio, Pacelli e outros, a gente está colocando no canal do YouTube do 3D Concursos, tá? Depois se inscrevam lá, tem sempre muito material gratuito, combinado? Valeu, Frederico, que bom que gostou. Parece com um resumão de 1 hora, né? É mais resumido porque não cai aquilo tudo, né? Que bom que gostaram. Valeu, Sérgio, Henrique, Luz, Rosa, tá? Da LRF, sinceramente, a LRF, na parte de auditoria, cobrarem a LRF com perdão da palavra, até sacanagem, porque tem tanto assunto de auditoria para cobrar, né? A LRF podia cobrar em outra matéria, né? Mas se por acaso for o caso, se cobrarem, né? Aí a parte de transparência eu acho que tem uma chance maior, tá bom? Marcelo de Souza, valeu. Que bom que gostou, tá? A 4320 é só um parágrafo praticamente, tá? Então aí não tem muito o que priorizar não, tá? Valeu, Evander, melhor professor de auditoria, obrigado. Para ICMS também vale a legislação anterior. Não, ICMS Maranhão é a nova, tá? Inclusive a minha aula de lá já está atualizada, beleza? Com a nova, a que saiu no começo de julho. Aured Rodrigues, eu nunca sei se é Aured ou Aured, imagino que é Aured. Ótimo resumo, simples e direto, valeu. Espero que seja útil lá na prova. Valeu, Thiago, também. Gostou aí. Beleza, pessoal? Então, bom, qualquer coisa, acho que se esgotaram aí as dúvidas. Pessoal, qualquer coisa então, né, sabe onde me encontrar, sabe que eu respondo tempestivamente. E queria pedir uma coisa para vocês. Acabou a prova, me manda, tá? Porque eu vou resolvê-la, gabarito extraoficial, quem já me acompanha há mais tempo sabe, né? Geralmente o único professor de auditoria que faz isso. Vou resolvê-la no domingo à noite ainda, tá? E aí eu vou dar o meu gabarito. Depois, se por acaso a banca não concordar com o meu gabarito, pessoal, aí a gente entra, né, com recurso, tá? Porque a gente vai ter base já para, pelo menos, tentar anular a questão. Combinado? Então me mandem lá, fonte@3dconcurso.com.br. Assim que eu receber, eu resolvo e aí eu já parto para os comentários ao vivo. Combinado? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, beleza. Um abraço aí e até a próxima revisão, que vai ser Cefaz Maranhão e TCE Paraná, pessoal. As duas provas, dia 11 de setembro, tá? Só me acompanhar aí, me seguir, que a gente vai marcar as duas revisões. Combinado? Um mais focado na auditoria governamental e a Cefaz Maranhão muito parecida com essa, pessoal. Tá? A única diferença aí vai ser a parte, um edital muito menor, né? E a parte de relatório que já vai cobrar, já vou passar a parte atualizada, né? Os principais pontos da norma atualizada. Combinado? Então, beleza, até a próxima, um abraço aí. E quem puder, compartilha aí, né, galera? Compartilhe para a galera ficar sabendo aí do 3D Concurso, né? Agora, professor exclusivo, Fontinelli, professor exclusivo do 3D Concurso. Combinado? Um abraço, até mais.